Hoje vemos uma reação de comunidade, de igreja, muito pequena em vista da maldade que o mundo tem implementado. Como vimos agora, a aprovação da lei dos anencéfalos, onde não consideram uma vida em potência logo na fecundação, e não consideram nem ser humano durante os primeiros dias, e muito menos se não desenvolver as partes do cérebro que necessitam desenvolver para que eles caracterizem como vida, e colocar a igreja de lado. Vejam como que o mundo vai implementando, mas também a reação dos católicos que correm o risco, porque aqui eu estou falando diretamente para os católicos e para aqueles que têm um coração de boa fé, correm o risco de olhar para essas realidades e falar: nossa, aprovaram mais uma lei de morte, que eles não consideram, é claro, porque não consideram nem vida, nem ser humano ali. Mas a gente olhar para tudo isso e simplesmente dizer: aprovaram, que pena, lamentável. Mas não temos uma atitude de partilha, de doação, porque a partilha dos bens aqui não se diz somente de bens materiais, mas de uma doação de vida, a se posicionar, meus irmãos, como Jesus hoje está colocando para Nicodemos, uma escolha. É preciso nascer de novo, e o nascer de novo é acreditar que aquele que desceu do céu, o Filho do homem, que é Jesus Cristo, escolher por Ele, escolher pela vida, escolher pelas leis que partem dEle, e não dos homens. E a escolha, a decisão, a adesão que temos que ter por Cristo, não pode ser uma adesão que nos faça viver uma atitude passiva, como se diz: não concordo, mas também não me posiciono. Eu me recordava na história da igreja, sobretudo no século XV e XVI, onde a igreja vivia um período tão difícil, as questões da venda de indulgências, mas também a unidade da igreja-estado, e ali tantas barbaridades que eram feitas pelo Estado em nome da igreja, e ali nasciam as práticas de piedade, as ações de piedade, de caridade, a exaltação, a devoção dos santos, a adoração ao Santíssimo, a caridade indo ao encontro dos marginalizados. Ali se movimentava mediante a um contexto de mundo, de tanta impiedade, de uma cultura de morte já naquela época. Se movimentavam católicos, que poderiam não, talvez, enfrentar os grandes reis da época, mas eles se submetiam ao Rei dos Reis, aos pés de Jesus na Eucaristia, adorando-o e clamando a transformação da igreja e do tempo daquele contexto de mundo. Se movimentavam através das práticas de um terço, de um jejum, se unindo a Cristo e pedindo a transformação daquela mentalidade. E aí nós fomos vivenciando toda uma transformação no interior da igreja mesmo, mas também no interior da sociedade, porque aqueles homens entenderam, aqueles católicos daquele tempo, eles entenderam que eles não poderiam ter uma fé passiva, mas deveria ser uma fé ativa. Meus irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, quando falamos de uma igreja, de uma sociedade passiva, há tantas abominações, através de decisões que nós estamos vendo aí, é fruto, muitas vezes, de uma atitude passiva, onde nós estamos vendo as coisas erradas, mas estamos querendo viver o nosso mundinho da nossa família. Eu não concordo, mas eu vou continuar trabalhando aqui, cuidando dos meus, achando que vivendo isoladamente, alheio a essas realidades, e só cuidando do seu cantinho, será o suficiente. Não, meus irmãos, porque isso é perder a fé do ressuscitado, isso é olhar para um Deus que parece que finda aqui nessa terra, e por isso vou olhar só para as minhas coisinhas, só para o meu individualismo. Vou chegar no final de semana, depois do meu trabalho, depois dos meus encontros e acampamentos, vou jogar o meu futebol, vou para o meu descanso, enquanto vidas estão sendo massacradas.
A proposta que Jesus coloca para Nicodemos é uma proposta que nos faz escolher a não ficarmos neutros, mas escolher assumir Cristo, assumir como uma fé autêntica, querer nascer do alto, a querer assumir Cristo como uma fé autêntica, que se submeta, meus irmãos, a olhar essas realidades e a se colocar como dizendo: Senhor, eu me uno a Ti numa atitude de oração, numa campanha como alguns usam, mas numa atitude de oração, e a interceder por esse mundo, a interceder por essas vidas que infelizmente serão tiradas, por alguns que não têm uma boa formação. A escolha que devemos ter por Jesus Cristo deve nos levar a querer construir esse retrato maravilhoso de um só coração com Cristo, mas de um só coração com esses aí que não terão direito, a termos a compaixão por esses, a lutarmos por esses, como aqui eu vejo algumas senhoras que têm ali as suas novenas, e que elas rezam tanto, meus irmãos, mas tanto, e que isso deve ser retomado por nós, porque celebrar Cristo ressuscitado é estar unido a Ele pelo que nos confere o batismo, a morrermos no nosso comodismo e começarmos a nos colocar numa vida ativa, de orarmos com os nossos grupos de orações, os grupos dos terços, os cenáculos, pedindo a Deus a transformação do coração destes homens, porque nós nos enganamos em querer bater contra eles. Não é bater contra eles, é trazer eles para Deus. E assim a nossa casa também. Dentro de nossas casas, o comodismo muitas vezes tem tomado a fé dos nossos irmãos, que já não vão para a igreja, que já não caminham mais com a família. Um comodismo que tem gerado a desunião dentro de casa. Esse final de semana fizemos o 4º Maranatá deste ano. Dessa vez esse Maranatá foi feito do Instituto Canção Nova. E Deus nos trouxe uma inspiração de trabalhar agora os menores, os garotinhos de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Porque até então Maranatá a gente sempre fala para os adultos, né? Só que Deus está nos mostrando que nós precisamos trabalhar esses daqui para ter um encontro com Cristo. Porque o comodismo tem permitido a gente deixar as nossas televisões matarem a fé dos nossos filhos. As nossas televisões e internet, meus irmãos, têm matado a fé dos nossos filhos. Porque quando eles chegam nos seus 15 em diante, eles não querem saber mais de Deus não. Aliás, até um pouquinho antes. Quando chega lá em São Paulo, tá lá os garotinhos de 12, 13, 14 anos, já se beijando entre mesmo sexo, achando bonito, infestando os shoppings de São Paulo, um shopping inteiro tomado, o dia em que vão se reunir os garotinhos, menino com menino, se beijando, menina com menina se beijando. Olha a fé deles sendo mortas, meus irmãos. Sabe onde é que eles aprendem isso? Lá nos Facebooks da vida, lá nos sites de relacionamento, lá nas televisões. Quando a televisão chegou no Brasil, que começaram a vir as telenovelas, já foram ser implementados os divórcios, né? As telenovelas falando muito de divórcio, o importante é ser feliz, e que foi matando a vida dos casais, porque hoje o que não falta é divórcio. Hoje, meus irmãos, a nossa fé tem sido morta também pelas teleseriados, que na verdade são seriados, porque somos capazes de estar muitas vezes à frente de seriados que vão 2 horas e meia de programa, mas não somos capazes de ficar 2 horas no Santíssimo, e a nossa fé vai sendo morta. E por que vai sendo morta, meus irmãos? Porque nós muitas vezes permitimos que esse comodismo não nos deixe estar com o Cristo ressuscitado. E uma vez que nós não ficamos com o Cristo ressuscitado, meus irmãos, a tendência nossa é morrer na fé, é não viver esse retrato maravilhoso de um só coração e uma só alma. Aí nós vamos ver católicos criticando o Papa, vamos ver católicos criticando seus bispos, o padre. Vamos ver católicos que não têm um só coração, que não seguem a voz do pastor que anuncia Jesus Cristo ressuscitado. Vamos ver contestamentos para lá, contestamentos para cá.
Tudo por causa do comodismo. Porque esse bendito comodismo não permite mais com que a gente seja uma família, um só coração e uma só alma. Hoje somos chamados a escolher por Cristo. Assim como aqueles 35 jovens que estavam no Maranatás, que chegaram meio durinhos. Maranatá é sempre assim. No começo ninguém quer saber muita coisa com Deus não. Mas virando a sexta-feira para o sábado, e já chegando ali no sábado à noite, ali já começa um chororô. Nossa, é 35 jovens chorando, é 35 jovens entendendo que precisam perdoar seus pais, mas também que precisam se perdoar pela rebeldia que tiveram com eles. É 35 jovens que vão entendendo que eles precisam ser um só coração com seus pais, com seus irmãos. São os pais que chegaram lá depois do final, e aí eu chamei para rezarem por eles, e já começaram a chorar um pouquinho também. Precisamos nos unir a Cristo, meus irmãos. Precisamos nos unir a Cristo. Aos adolescentes também, vocês precisam se unir a Cristo. Aí os jovens lá no Maranatá, mas padre, é pecado ficar, porque é pecado ficar? Aí eu falava, é porque o ficar vai te levar a ser uma pessoa individualista, egoísta, onde você só vai pensar em você, porque você fica com um larga, fica com outro larga, você vai descartando o outro, você vai tratando o outro como se fosse um objeto, como se fosse um lixo. O ser humano passa a ser descartável. E ela diz, ai padre, precisamos aprender a nos unir a Cristo, porque quem se une a Cristo não é descartado, quem se une a Cristo não fica, permanece, não é passageiro, mas permanece, como vai dizer 1 João. Mas aquele que se une a Cristo, aquele que se une a Cristo, ele permanece, não passa, como a concupiscência dos olhos, da carne, não passa. Diga para o teu irmão, você não pode passar, você precisa permanecer em Cristo. Se volte a Cristo. Hoje Cristo está nos despertando também. Chacoalhe esse teu irmão, desperta homem, desperta jovem. Cristo ressuscitou e você precisa se unir ao ressuscitado. Desperte, escolha por Cristo, tenha uma adesão ativa por Cristo. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de que depois dessa missa, as nossas casas sejam casas onde rezem os terços, voltem os altares na nossa casa, com os santinhos, e que não seja só a mulher a rezar, vá rezar com a tua esposa, homem, vá rezar com teus filhos também, filhos vão rezar com os teus pais, vamos começar a rezar dia a dia, para que Cristo ressuscitado possa alcançar esses homens, que foram tomados pela mentalidade da morte, do individualismo, do egoísmo. Vamos largar um pouco a televisão, vamos largar um pouco a internet, vamos fazer do nosso descanso, o descanso na oração. Não é verdade que quando nós íamos no grupo de oração, às vezes eu que sou de São Paulo, chegava daquele trânsito, daquele trabalho, cansado, e aí quando começarmos o grupo de oração, no final já estávamos refeitos do cansaço. Vamos aprender, vamos retomar em nossas vidas que o descanso se dá em Deus, não é na televisão não é com entretenimentos. Não estou falando para largar a canção nova não, tá gente? Não estou falando isso não, nem a Rede Vida, nem a Século 21, mas estou falando para que a gente possa parar um pouco mais com Deus. Precisamos parar um pouquinho mais com Deus, um pouquinho mais não, precisamos parar mais, precisamos estar mais com o ressuscitado, porque senão nós não vamos testemunhá-lo. Senão daqui a pouco, meu irmão, é você e eu falando, realmente, anencéfalos, não tem cérebro, não sente nada, como os benditos ali estavam falando, os filhos de Deus, porque são filhos de Deus também, mas que precisam conhecer a Jesus Cristo. Não estou aqui para condená-los, mas para anunciar para eles que Jesus Cristo ressuscitou, e eles precisam escolher pela vida. Mas se nós não nos unirmos, daqui a pouco somos nós a concordarmos com eles. E não diga dessa água não beberei, porque Judas estava com Jesus, e Judas, porque não se fez permanecer com Jesus, traiu Jesus. Se Jesus, que é Judas, estava com Jesus, caminhou os 3 anos
do seu ministério e depois traiu, quem dirá eu e você? Você quer que sua fé seja uma fé autêntica? Se una a Cristo com uma vida de oração. Diga aí para o teu irmão, se una a Cristo com uma vida de oração. Basta o comodismo. Rompa com a preguiça. E assuma Cristo ressuscitado em sua vida.